Olá a todos, bem-vindos a mais uma Masterclass. Hoje nós convidamos a professora Valéria Martins e que vai conversar conosco sobre Paulo Freire. Este vídeo destina-se aos alunos de nossas escolas, de nossas ETECs, mas claro, você professor, gestor, também pode e deve acompanhar este bate-papo. A professora Valéria, ela é pós-doutora em Letras pela Universidade de São Paulo, possui graduação em Letras, licenciatura, né, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é graduada em Letras, tradutor pela Universidade também Presbiteriana Mackenzie, inglês e francês, além de ter o curso de pedagogia com habilitação em administração escolar, mestrada em letras e doutora em letras também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem uma larga experiência na educação básica, também atuou como revisora de textos. Hoje ela é professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem diversas publicações de livros, artigos, enfim, no Brasil e também no exterior. A professora Valéria faz parte do grupo de pesquisa O Discurso Pedagógico de Paulo Freire, Confluências, e também o grupo Linguagem, Comunicação e Educação, Convergências e Divergências. Professora Valéria, é sempre uma alegria, né, poder estar com você e ainda mais falando de Paulo Freire, né? Juntar essas duas pessoas queridas e que com certeza fazem muito pela educação. Professora, bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite e a palavra é toda sua. Vamos começar assim. Quem foi Paulo Freire? Dei um Google, busquei Paulo Freire, já sei, né, o que traz a internet. Além disso, quem é Paulo Freire para você? Elisa, então, se eu não quiser falar do Google, tá bom? O que eu vou dizer sobre o Paulo Freire, tá? Antes, eu queria só agradecer o convite, dizer que é sempre uma delícia poder conversar com você. Eu espero que seja muito útil essa conversa hoje. E o Paulo Freire é o Paulão, tá bom? Ele é o cara. Ele é uma referência, assim, na educação, né? Mas eu o chamo de o cara porque, embora ele esteja atrelado à educação, eu acredito que ele tenha deixado presentes para o mundo, né? Ele tenha deixado sementes do bem, sementes do amor. Ele é um homem que falava de amorosidade na prática docente, tá? E querendo ou não, não era só na prática docente, mas era diante do mundo, diante das relações entre as pessoas. Acredito que estamos em falta, né, de amor. Então, quando entramos nas redes sociais, por exemplo, infelizmente a gente tem visto muitos ataques de ódio, né? Pessoas se posicionando de uma forma muito agressiva, deixando comentários do mal mesmo, né, violentos nas redes das pessoas. Então, eu acho que quando uma pessoa vem a público dizer que nas relações humanas a gente precisa de mais amorosidade, ele está, assim, deixando algo muito bom para as gerações futuras, né? Ele também falava de alegria, e acho que todo mundo vai concordar que a alegria é o motor da vida, né? Óbvio que a gente não vai ter tanta alegria às 6 horas da manhã quando a gente acorda, mas a alegria pode mover aí muitas pessoas, inclusive os nossos alunos, né? Os alunos gostam de professores motivados, alegres. E uma outra questão importante que faz com que eu diga que ele é o cara é uma certeza de que o ser humano é um ser inacabado. Então, mesmo que a gente julgue em determinado momento que algo está feito, está acabado, está perfeito, a gente sempre pode ir além, né? Os alunos da educação básica costumam perguntar para a gente quando é que acaba de estudar, porque esse é o desejo de muitos alunos, e aí a gente fala para eles que nunca, eles ficam um pouco tristes, mas na verdade é isso. Independentemente da profissão em que nós estejamos, o que acaba acontecendo é que a gente aprende a vida toda, mudou de emprego, vai aprender algo de novo, né?
E isso também faz com que o Paulo Freire fale da importância da humildade na nossa vida, né? Mudou de emprego, eu vou ter que aprender algo com alguém, então eu preciso ser humilde para chegar, de repente, num novo ambiente e ser humilde para ouvir o novo, para ouvir o diferente, estar aberto para isso tudo. Então, se as pessoas, de forma geral, seguissem esses preceitos, acho que a nossa sociedade já estaria aí um pouquinho melhor, né? Menos atrapalhada, eu sempre digo. De todas as formas, né, professora, a gente sempre sabe alguma coisa, né? Paulo Freire, ele colocava que todos nós temos alguma coisa, sabemos, temos o nosso conhecimento, né, a nossa vivência, e que partilhando, né, todos crescem, todos aprendem uns com os outros, né? Nesse sentido, o que a senhora apontaria como muito importante que ele fez para a nossa sociedade? Olha, Elisa, eu poderia te dizer várias coisas, né? Já disse, né? De muito, já falou, né? É Mas até uma difícil ação. escolher uma delas, mas eu destacaria os trabalhos do Paulo Freire voltados para a alfabetização de adultos, tá? Eu vejo na internet alguns julgamentos errôneos dizendo que Paulo Freire destruiu a educação do Brasil, Paulo Freire atrapalhou o processo de alfabetização de milhares de crianças, né? Mas o trabalho de alfabetização do Paulo Freire foi voltado para a formação de jovens e adultos, né? Paulo Freire trabalhou com comunidades pobres, comunidades carentes, e ele percebeu a importância dessas pessoas serem alfabetizadas. É aí que está o seu trabalho prático, né? As suas experiências educacionais reais. E isso é muito importante, né? Quem trabalha com EJA sabe da alegria dos alunos ao conseguir produzir textos, ao conseguir ler algumas palavras, né? Então, é muito comum na EJA os próprios alunos externarem que eles gostariam de saber primeiro coisas básicas, né? Então, as alunas falam que gostariam de saber escrever uma receita, gostariam muitas delas de saber fazer uma lista de compras, né? Eu já vi aluno relatando que não pôde se candidatar a uma vaga porque tinha de preencher uma ficha. Então, essas pessoas, elas têm, ao longo da vida, muitas dificuldades. E aí o Paulo Freire percebeu que essas pessoas tinham essas dificuldades, e aí isso acabava afetando a autoestima pessoal, porque se eu não posso preencher uma ficha, eu não posso me candidatar a uma vaga, eu não posso conseguir um salário, de repente, mais digno, eu não posso ir além, né? Tudo gira em torno da questão da leitura, da interpretação, da compreensão. Isso tudo ajuda a ler o mundo melhor, né? Não é só ler as palavras, mas ler o mundo à nossa volta. Então, quando Paulo Freire mostra para o mundo que esses adultos não poderiam continuar sendo adultos analfabetos, ele está se preocupando com as pessoas. Ele está mostrando para um país, de repente, que tem ainda muitos adultos analfabetos, que essa mudança ela é necessária. Então, se eu tivesse que destacar hoje para você, eu diria que a alfabetização de adultos, adultos que precisam ganhar vida, ganhar fôlego, né? Conseguir sonhar em um futuro melhor. Perfeito, Pro. A senhora já falou, né, já respondeu como que Paulo Freire ele está no nosso dia a dia, né, por meio da amorosidade, do diálogo que a gente estabelece, né, quando a gente se relaciona com o outro com um olhar mais humano, né? A senhora colocaria, desculpa, você colocaria mais alguma coisa da filosofia freiriana no nosso dia a dia? Um jovem que está aí buscando o seu primeiro emprego, a sua primeira oportunidade. Para essas pessoas também, os adultos, né, que já passaram, já tiveram várias experiências e buscam por uma nova carreira. Paulo Freire está presente nesses movimentos? Eu acredito que sim, Elisa. Toda vez que alguém pensa que uma mudança é possível, eu lembro do Freire, né?
A gente vive numa sociedade em que muitas vezes há certo pessimismo, né? Lamentavelmente, eu já vi aluno falando que alguns professores dizem que certos alunos não serão nada na vida, e isso é muito triste, né? Mas quando um professor mostra para um aluno que a mudança é possível, e a gente tem alunos, às vezes, em situações econômicas muito difíceis, né, Elisa? E esse professor diz, vai, segue, que a mudança é possível, eu já vejo Paulo Freire aí, né? Agora, é importante dizer que, então, o professor tem um papel fundamental nesse processo, mas também é legal o aluno ter essa consciência, porque se eu tiver um professor que vai me fazer sonhar, beleza, uhul, é isso que a gente quer. Mas se eu também, ao longo da minha vida, por exemplo, tiver um professor que não vai me fazer sonhar, calma, não é esse professor que tem que deixar aí todo o seu caminhar escrito, né? Da mesma forma, num ambiente profissional. Muitas vezes a gente encontra pessoas muito 10 na nossa vida profissional. Você é recebido num novo emprego com carinho, com amizade, com parceria. E aí você se desenvolve bastante, né? Entretanto, também pode acontecer o contrário. Você pode ser recebido num ambiente de trabalho em que a impressão que se tem é que não querem que você aprenda nada, né? Ah, eu aprendi sozinho, então você aprenda sozinho. Mas tá evidente para mim que a gente se desenvolve quanto mais a gente divide com as pessoas. E acho que isso também é Freire, né? Quando eu me dou, quando eu ensino o que eu já sei, até porque quando eu ensino o que eu já sei, quem é o receptor pode também me ensinar de volta, né? Então, é uma troca. Quem é professor, quem é aluno, quem é o professor pode ser o aluno e o aluno pode ser o professor. Então, eu acho que essa filosofia faz com que a gente se volte o tempo inteiro para o que o Paulo Freire queria mostrar, né? Nós somos seres inacabados, mas a gente precisa saber ouvir os outros. E eu conto para você, Elisa, que eu mesma, até hoje, aprendo muito com os meus alunos, né? As pessoas dizem que eu sei bastante sobre tecnologia, mas eu conto para você que essa tecnologia vem dos meus alunos. Então, claro que num determinado momento eu fui atrás, eu quis aprender, né? A minha primeira formação é de 1998, eu não tive nada de tecnologia na graduação. Tecnologia da época, né? A transparência, né, Pro? Isso, nem transparência, Elisa. Comecei a dar aula com um mimeógrafo. Eu Com aquele também, cheirinho eu de também, álcool. eu também, tá? E aí eu lembro que eu tinha uma máquina de escrever, Elisa, quando eu me formei, né? Mas durante esse processo, eu via os meus alunos mexendo com determinada tecnologia, e aí eu comecei a desenvolver alguns trabalhos, oferecendo até algumas opções, e eu em quase todos os momentos, ofertava um recurso tecnológico, por exemplo, um software, e aí algum aluno me dava o retorno. Ô, Pro, pode usar esse outro aqui? Aí eu falava, eu nem conheço, né? Nossa, Valéria, mas isso não é ruim, né? Quando, de repente, um aluno fala para te dá uma dica e você não conhece, você fala para ele que você não sabe? Não, muito pelo contrário. O aluno sentava do meu lado e falava: você pode usar, mas você tem que me ensinar, né? Então, eu acho que isso é Paulo Freire, né? Eu ter humildade para sentar do lado do meu aluno e virar aluna do meu aluno. E tá tudo bem. Perfeito. Professora, o Paulo Freire, ele é o patrono da educação no Brasil, né? O que isso significa? Significa que ele deixou um legado muito positivo para a nossa educação, diferentemente do que às vezes a gente vê na internet, né? Hoje em dia é muito interessante a gente ter mídias sociais à nossa disposição, Elisa, mas a gente tem de tomar cuidado, né, com os chamados influenciadores digitais. Alguns são só influenciadores, mas não são criadores de conteúdos responsável, né? Então, esses criadores de conteúdo, eles precisam ter responsabilidade sobre o que eles falam, e no caso do Paulo Freire, isso é muito importante,
Eu li uma obra de Paulo Freire e eu não gostei. Ok, você pode não ter gostado, né? Você pode ter lido uma obra inteira e ter simplesmente dito, tá bom, isso não é nada de novo, tudo bem. Mas também uma obra de Paulo Freire não diz o que foi o Paulo Freire, né? Começa por aí. E há muitas informações que não são verdadeiras, como eu já comentei a respeito da alfabetização. Então, quando se pensa no Paulo Freire, todas essas mudanças que ele propõe, na verdade, acabam mexendo no modelo de sala de aula, né? Quando o Paulo Freire fala que a gente tem que ouvir o aluno, isso é importante porque o aluno se torna o protagonista da cena pedagógica e não o professor. Paulo Freire, ele falava muito de uma educação bancária, em que o professor ele só deposita conhecimento nos alunos, é aquela tradicional aula expositiva em que o professor fala, o aluno desesperadamente anota tudo num caderno, para a prova o aluno decora, a gente passou por isso, né, Elisa? Provavelmente você vai se lembrar de que em alguma prova você recebeu a prova, virou a folha e começou a anotar várias coisas para não esquecer, que tinham de aparecer numa determinada prova, e aí a gente entregava para o professor e tirava uma nota. Se a gente não devolvia tudo igualzinho, aquilo que o professor tinha falado, o professor descontava, né? Funcionava quase como um juros. Então, Paulo Freire não fala dessa educação, ele fala que a educação deveria ser mais reflexiva, mais significativa, mais crítica. E acho que isso faz com que ele se torne o patrono da educação. Ele queria uma educação que fosse funcional para a vida do aluno, né? Ele queria uma educação que fizesse com que o aluno soubesse pensar, com que o aluno fosse autônomo. Se fala tanto hoje de metodologias ativas, eu brinco muitas vezes que parece uma moda, né? Agora a moda é falar de metodologias ativas. Outro dia eu estava dando uma palestra também sobre isso, aí eu falei das metodologias interativas, né? Que agora é outra questão, não é só ativa, é interativa. Mas o Paulo Freire já falava de muitas lá nos anos 70, né? né? Então, é tudo novo de metodologias ativas? Uhul, não. Se você pegar a obra de Freire, você vai ver que ele já falava disso. O aluno precisa ser o protagonista, o professor é o mediador, não se desmerece a função do professor, mas se faz o aluno pensar. A gente tem que levar o aluno a produzir determinados conteúdos, né? E produzir esses conteúdos de forma autêntica. Essa semana eu estou desenvolvendo com os alunos uma proposta que é produzir um currículo, produzir uma carta de apresentação, produzir um vídeo para se apresentar numa entrevista de emprego, que é o que está acontecendo agora, né? Várias empresas estão virtuais. pedindo vídeos de apresentação. E aí as pessoas não conseguem fazer isso. Nossa, como é que eu me apresento? Nossa, como é que eu me coloco numa câmera? A escola tem que ensinar essa meninada a fazer isso, né? Porque nós temos aí jovens aprendizes. E aí, como é que eu faço, né? Então, ele deixou, assim, um legado muito grande e se preocupou com a educação do Brasil. Então, nós não podemos ter um patrono melhor. Perfeito. Pro, para encerrar, infelizmente, né, eu sempre gosto de perguntar para vocês uma indicação de leitura, né, para esses jovens que vão entrar de repente em contato pela primeira vez com a literatura de Paulo Freire. Qual livro eles poderiam pesquisar e ler? Olha, Elisa, se você procurar na internet, né, você vai ver provavelmente Pedagogia do Oprimido como o livro, esse tem de ler, né? Mas eu recomendaria um livro que pode ser lido em doses homeopáticas, que é o Pedagogia da Autonomia, que tem capítulos curtinhos, você pode ler um por dia, né? E aí o Paulo Freire, nesse capítulo, ele fala o que é necessário para ensinar. Então, ele fala, para ensinar é necessário amorosidade, para ensinar é necessário humildade, para ensinar é necessário diálogo, né? E todo ser humano, ele é professor em algum momento da vida. Na escola, nós somos a figura do professor, mas, como eu falei, na maior parte do tempo na nossa vida a gente trabalha, né?
e num ambiente de trabalho, todo mundo é professor de todo mundo e a gente precisa se preocupar com essas pessoas que estão à nossa volta, porque a gente passa muito tempo no trabalho, né, Elisa? Então, humildade, amorosidade, diálogo, criticidade, bondade, colaboração, isso é fundamental. E tem tudo aí, como eu falei, em doses homeopáticas nessa obra. Então, eu indicaria Pedagogia da Autonomia. Tá bom? Perfeito, Pro. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, agradeço o seu tempo, né? Dividir o seu conhecimento, também Paulo Freire, isso, né? Obrigada, professora, e até uma próxima oportunidade. Elisa, eu que agradeço o convite, estou à disposição sempre que vocês precisarem, tá bom? Vamos aí inundar esse mundo com mais amor, porque a gente está precisando, tá bom? Eu deixo aqui o meu beijo e o meu agradecimento pela tarde de hoje. Obrigada, professora. Tchau, tchau.